E vamos começar com o Vitória de Vitor Vilar. Vitor Vilar é tão Vitória que o nome dele é quase. Só não é Vitória porque é homem, né? Se fosse mulher seria Vitória. É Vitor. Empate em 1-1, Vitor, lá no Maião. O Mirassol é a sensação do Campeonato Brasileiro, né? Há uma semana o Mirassol tava metendo 3 no Santos, aí no José Maria de Campos Maia. Então, o Vitória saiu atrás muito cedo, né? O gol ali aos 5 minutos de jogo. Mas o Vitória não só empatou, Vitor, como teve chances, né? De até vencer. Foi um jogo ali bem movimentado, né? Chances de lado a lado. Mas é um ponto importante, mas ficou com o gosto que poderia mais, né? Bolas na trave, né? A gente teve durante o jogo. Foi aquele empate mais com o copo meio cheio, porque era um adversário difícil, fora de casa, saindo atrás do placar, ou fica mais a sensação que era aquele jogo que o Vitória poderia conseguir aquele algo a mais, né? 3 pontos fora de casa, dadas as chances que a equipe criou durante o jogo. Para você, para a gente começar a nossa conversa, a sensação é mais positiva ou negativa com esse empate, pelo contexto do que foi o jogo? Amigo Fábio, fala todo mundo que está aí acompanhando, né? Reforço, inclusive, meu pedido para todo mundo que está vendo aqui a live, ou então o corte, né? Deixar um like aqui pra gente, porque estamos aqui no sábado à noite fazendo conteúdo de qualidade para todo mundo aí que torce por Vitória, ou que torce para o futebol nordestino como um todo, gosta de acompanhar. Então, peço o like aqui, peço compartilhar também, porque de fato, cara, quando chegar esse 100 mil, vai ser uma alegria muito grande para todo mundo que está nessa toada aqui há um tempão já, né? Muito tempo que a gente trabalha com o futebol nordestino, divulgando, então vai ser uma grande conquista para todo mundo. E só para falar que eu acho que eu sou meio que predestinado, né? Aproveitando sua brincadeira, o seu trocadilho, porque de fato eu nasci, me deram o nome de Vitor, meu pai não era torcedor do Vitória, eu falo isso direto, meu pai era torcedor do Galícia, e acabou que eu acabei virando torcedor do Vitória, então sim, é um quase predestinado, né? Por conta disso. Cara, assim, eu acho que se a gente analisar o jogo, a partida, o ponto foi muito bom para o Vitória, porque de fato a gente está pegando, né? A gente olha a gente tem visto o Mirassol num grande momento na Série A, ainda mais em casa, né? Ainda mais no Maião. Um grande momento desse time, que tem sido a grande surpresa da Série A. Então, o Vitória conseguiu um empate lá, é um grande resultado. Só que quando você olha o filme do Vitória, o Vitória ter empatado pelo Sport, né, empatado com o Sport no Barradão na rodada passada, pela rodada passada, você tem, obviamente, um déficit de pontos, né? Porque o Vitória devia ter conquistado 3 pontos na última rodada. Era uma obrigação do Vitória conquistar esses 3 pontos. E aí você, na rodada seguinte, até o final do turno, né? Você vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo. Então o Vitória teria que, digamos, conquistar um resultado meio fora da curva para você compensar os 2 pontos que você perdeu em casa diante do Sport. Eu acho que a conta é essa. Como eu falei na última live, na live do jogo do Sport, era uma conta de luz, assim, era uma obrigação o Vitória conquistar os 3 pontos diante do Sport em casa, por conta, né? Eu acho que em qualquer situação, quando o Vitória pega o Sport no Barradão, é aquele jogo que na Série A você tem que contar ali com 3 pontos, porque você tem que arrumar 45 pontos. Mas você vai arrumar 45 pontos de quem? Em casa dos adversários diretos, dos adversários que, assim como você, vão brigar contra o rebaixamento. E ainda mais na situação em que o Sport estava, e que continua, né, sem ganhar, numa crise danada, eram 3 pontos por Vitória conquistar no Barradão. Quando ele empata, ainda mais do jeito que foi, né, no último minuto, o Vitória fica com essa dívida, né, na Série A dos 2 pontos que ele perdeu. Então ele teria que conquistar alguma coisa até o final do primeiro turno, pelo menos, muito fora da curva. E hoje chegou muito perto. Eu acho que hoje chegou muito, muito, muito perto. O Vitória hoje poderia ter facilmente ter ganhado esse jogo e ter conseguido um resultado bem, entre aspas, fora da curva, porque eu acho que o Vitória, quando a gente pegava o início da Série A, o Mirassol era visto como adversário à altura do Vitória, assim, ou até inferior. Você fala, pô, o Mirassol é um time, isso no início da Série A, tá, galera? É um time que você tem que ganhar no Barradão e tem que ganhar fora. O Mirassol é um time novato na Série A, um time que tem pouco investimento. Então,
esse resultado de ganhar fora do Mirassol não seria, no início da Série A, uma coisa muito fora da curva. Mas diante do momento do Mirassol, aí sim, né? Quando a gente rodou a Série A, quando a gente está vendo o Mirassol, o jeito que eles estão jogando, sobretudo lá em Mirassol, torna-se um resultado um pouco fora da curva que o Vitória quase beliscou. E aí, Fábio, eu acho interessante iniciar, né? Eu já trouxe esse retrato do Vitória, essa percepção, mas é bom iniciar dizendo que o time oscilante é esse Vitória, viu? É impressionante como esse time oscila na Série A. E isso é, assim, uma loucura para o torcedor. É uma loucura. Porque você tem, na mesma semana, né? Na quarta-feira, um jogo em que o Vitória beira a depressão do torcedor, que é o jogo do Sport. Uma tragédia, um vexame de você empatar contra o Sport no Barradão, do jeito que foi, o Vitória estando duas vezes à frente do placar e deixando o Sport empatar duas vezes. O último gol nos acréscimos. Tanto o gol do Vitória foi nos acréscimos, o Vitória ainda tomou o empate nos acréscimos. Então, aquele jogo ali é aquele jogo para você questionar tudo o que está acontecendo e aquele jogo para deixar o torcedor realmente deprimido, assim, o torcedor ficar nervoso, ficar irritado com o time, ir digamos assim, para a sequência, né, da sua vida, acordar no dia seguinte, na quinta-feira, chateado com o futebol, sem querer falar de futebol, sem querer falar do Vitória. E aí na rodada seguinte, o Vitória pega um time que está em alta, como a gente já falou, o Mirassol, um time que vem de 3 vitórias seguidas em casa, um time que está fazendo excelentes resultados, pegando gente grande lá em Mirassol e ganhando bem, ganhando com autoridade. Então o Vitória pega esse time que está super em alta, um time que é a sensação da Série A, e faz o que eu considero o melhor jogo desse recorte de Carille. Hoje o Vitória fez um melhor jogo desde a chegada de Carille. Foi o melhor desempenho do Vitória entre todos os jogos que a gente viu de Carille. E eu digo isso por quê? Primeiro porque a gente percebeu que a evolução na parte ofensiva ela continuou. Hoje deu para ver que o Vitória manteve a melhora na parte ofensiva, confirmou, na verdade, né, a melhora na parte ofensiva que a gente viu contra o Sport. A gente viu contra o Sport o Vitória atacando mais, o Vitória buscando mais o gol, buscando mais o ímpeto ofensivo, os caminhos ofensivos. O Vitória chegou muito mais, criou muito mais contra o Sport do que vinha criando, tanto na era Carille, nos jogos anteriores, como também em alguns momentos ali finais da passagem de Carpini. Vitória criou muito mais contra o Sport. Mas aí havia uma dúvida em torno dessa melhor ofensiva, porque foi um jogo no Barradão, foi um jogo contra o Sport, que é um time que tem, obviamente, suas dificuldades defensivas também, é um time que está em baita crise. Existia uma certa dúvida. E aí o Vitória, no jogo seguinte, pega o Mirassol, que é um time que tem uma boa defesa, um time que está em alta, como eu falei, e mantém essa melhor ofensiva. O Vitória criou muito hoje. E o outro detalhe que eu acho que é ainda mais interessante, e esse sim é uma novidade, porque a melhor ofensiva é uma confirmação. A gente viu contra o Sport e viu contra o Mirassol. A melhora que a gente viu hoje, que é a novidade, é o fato do Vitória ter terminado o jogo sem aquele sofrimento que se tornou normal nesse momento da chegada de Carille até aqui. Contra o Internacional, o Vitória na reta final sofreu muito e aí tomou gol nos acréscimos depois do Internacional vir ameaçando, ameaçando, ameaçando. Contra o Botafogo, foram 90 minutos de muito sofrimento. Ali na reta final, o Vitória escapou com o empate depois do Botafogo pressionar demais. Contra o Bragantino, o Vitória ganhou o jogo, mas abriu o placar e passou o segundo tempo com o Bragantino perdendo muitos gols. E contra o Sport, como eu já falei, o Vitória fez um gol nos acréscimos e tomou logo em seguida. Então, assim, esse jogo contra o Mirassol, o Vitória soube finalizar, né? É como o pessoal fala em outros esportes, você não basta você estar na frente do placar ou você estar numa vantagem, né? Você tem que saber finalizar o jogo, tipo uma Fórmula 1, por exemplo, digamos. Não adianta só você estar numa boa posição na corrida, você tem que saber manter aquela toada na corrida para você finalizar a corrida naquela posição. O Vitória, nos outros jogos, ele vinha meio que fazendo uma metáfora de uma corrida, ele saía na frente dos adversários, mas tinha que completar a corrida meio que no sufoco, meio que com a gasolina já terminando, tendo que fechar cada curva para não ser ultrapassado. E esse jogo não, o Vitória soube manter um ritmo, soube controlar a partida para que ele terminasse bem o jogo.
apesar do Mirassol ter dominado mais ali nos 30 minutos finais do segundo tempo, mas ele, apesar de ter mais volume, ele não ameaçou tanto o Vitória quanto o Vitória foi ameaçado nos jogos anteriores. Então, eu acho que houve uma melhora, foi o melhor jogo de Carille por esses dois aspectos. Primeiro, porque a gente teve a melhor ofensiva confirmada. Segundo, porque o Vitória conseguiu terminar sem aquele sufoco. E eu acho que o grande detalhe dessa partida também é o que eu falei no início, né? Poderia ter ganhado, cara. O Vitória realmente poderia ter ganhado esse jogo, assim. O Vitória teve várias chances de marcar. O Vitória criou muitas chances. Basta dizer que o Vitória fez um gol, que foi o gol de Baralhas, e depois disso teve 3 bolas na trave do Vitória. Aliás, teve uma bola na trave que foi antes do gol de Baralhas, logo no começo do jogo, e depois teve mais duas. O Vitória teve no total do jogo 3 bolas na trave. Fora outra chance também que Walter teve que fazer uma baita defesa, fora gols perdidos pelo próprio Vitória, né? Sendo que assim, o grande gol perdido, o Vitória criou muito, e o grande gol perdido, a bola na trave, quer dizer, é um azar, né? Porque você chuta bem e tal, Kaiser chutou bem, Oswaldo chutou bem e bateu na trave, ok. O gol perdido mesmo foi de Lucas Braga. E aí, né, no segundo tempo, no início do segundo tempo. E aí fica, velho, aquela coisa. Infelizmente, é uma verdade, assim. Se não fosse Lucas Braga ter perdido um gol que era muito, muito, muito claro. Um absurdo, assim, a foto que tem tá rodando aí nas redes sociais uma foto do lance de Lucas Braga, que é ele a, sei lá, um passo da pequena, da linha do gol, da linha da trave ali, né, do gol. Ele é um passo daquela linha do gol. Os zagueiros totalmente na lateral dele, assim, os zagueiros do Mirassol estavam ao lado dele, um de cada lado. Ele de frente para o gol, posicionado, com o pé bom para poder bater, e ele me dá um peteleco na bola. Teve assim, ó, aí, esse print, cara. É isso. Esse é o print do jogo, assim. Ele, o pé posicionado, o pé de base certinho, o pé direito, que é o pé bom dele, pronto para bater pro gol. Ele, assim, eu acho que eu exagerei a um passo, mas ele tá muito na frente do gol, assim. Ele não tá exatamente um passo da linha do gol, ok. Eu acho que eu exagerei porque talvez seja a minha raiva de Lucas Braga querendo falar mais alto. Mas ele tá de frente pro gol, pô. É só ele tirar do goleiro aí, bater e fazer o gol e se consagrar, garantir a vitória pro Vitória. O Vitória ficou Ele nem isso aí, olhou pro goleiro, né? e o Ele grande resultado. só Não, se livrou da bola. é isso. Então é isso, cara. Assim, o Vitória poderia ter ganhado e pra mim a grande chance do jogo mesmo, a grande chance foi essa de Lucas Braga, velho. E e aí a gente poderia estar falando aqui de um 2-1 do Vitória contra o Mirassol, que é um time em alta. Mantenho tudo que eu falei até aqui e ter terminado com 3 pontos lá no Maião, devolvendo, né, trazendo para Salvador, trazendo para a tabela do Vitória os pontos que foram perdidos, né, contra o Sport no Barradão. Mas dá pra dizer que o Vitória foi melhor no jogo? Ou foi um jogo equilibrado que o Vitória teve melhores chances? Eu achei que foi um jogo bem equilibrado. Eu achei que foi um jogo bem equilibrado porque o Mirassol também teve suas chances, né? Não foi um jogo com chance só do Vitória. Eu acho que o Mirassol também teve sua chance. É, Lucas no Arcanjo, finzinho, por exemplo, foi. por exemplo, eu acompanhei o jogo meio dividindo as atenções. No final do jogo, me parecia mais o Mirassol perto do segundo gol do que o Vitória, por exemplo. Apesar do Mirassol não chegar com tanta contundência. Mas me pareceu que naquela reta final ali, o empate já estava bom pro Vitória. Assim, pelo que eu estava vendo ali, o Mirassol estava chegando com mais perigo, rondando mais ali a defesa do Vitória do que o inverso. Assim, eu acho que o Mirassol foi um jogo equilibrado, muito equilibrado, Fábio, em que o Mirassol também teve suas oportunidades, né? E a gente, na hora de fazer a avaliação individual, vai ter que dar uma nota alta para Lucas Arcanjo, porque ele fez pelo menos duas grandes defesas que garantiram o resultado para o Vitória, né? Então, assim, o Mirassol também teve suas chances e Lucas Arcanjo brilhou nessa partida. Mas eu diria, sinceramente, que o Vitória, por conta do número de bolas na trave, né? Foram 3. Por conta desse gol de Lucas Braga, que é um gol, assim, para mim foi o gol mais perdido da noite, ou da tarde, né? Porque o jogo começou.
mais ou menos ali, da noite mesmo. Então, o gol mais perdido da noite foi o de Lucas Braga. Então, eu acho que, no geral, por conta das bolas na trave, por conta do gol perdido do Lucas É. Braga, eu acho que o Vitória ficou mais próximo de ganhar essa partida, sabe? Apesar de que, realmente, nos 30 minutos finais do segundo tempo, eu acho que o Vitória perdeu um pouco do punch. Tem um detalhe aí muito importante, que é o banco, né? O Mirassol, apesar de ser um elenco modesto, eu acho até, né, em termos financeiros, o Mirassol tem Sim. menos possibilidade de investir do que o Vitória. Mas apesar de ser um elenco modesto, o trabalho que tem sido realizado lá no Mirassol faz com que esses jogadores que estão no banco do Mirassol hoje consigam manter um nível, né, de trocas, assim, de você tirar o titular e colocar um reserva, um nível mais alto, tipo o José Aldo, né, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem no Mirassol. Eu acho que só Carlos Eduardo, né, que é ex-Vitória, que não entrou bem. Mas o Christian também perdeu um gol. Então, assim, o Mirassol conseguiu fazer trocas que manteve o nível do time mais elevado. E o Vitória cansou no segundo tempo. E aí as trocas do Vitória foram tirando a possibilidade do Vitória manter o que ele vinha fazendo até os 15 minutos do segundo tempo. Então, nos 30 minutos finais, de fato, o Mirassol ele teve mais volume, ele criou duas oportunidades. Eu posso até fazer um resumo aqui do jogo, que eu fiz as minhas anotações, sabe? Posso seguir aqui? Pode. Mas, assim, falando do jogo, né? Fazer uma coisa meio cronológica do jogo, que às vezes tem uma galera que gosta que a gente faça isso, né? Para responder até a sua pergunta. Eu lembro que a gente estava falando no WhatsApp ali, Fábio, durante o jogo, e aí você usou uma palavra que para mim foi perfeita para descrever o primeiro tempo, que foi uma trocação absurda, né? O primeiro tempo foi uma trocação absurda dos dois times. E eu falei, pô, acho que Fábio usou a palavra certa, assim. Foi de fato uma trocação. Se fosse um ringue do MMA, ia ser aquela trocação, ia ser aquela luta, sabe aquela luta em que ninguém tá querendo se defender direito, tá partindo pro ataque, aí tem vários knockdowns, uma trocação muito grande de luta em pé, né? Aquela luta em pé do MMA, que é super divertido. Então, eu achei que os dois times entraram com propostas muito parecidas em campo, de pressionar a saída de bola do adversário, o Vitória e o Mirassol tentando aplicar aquela ideia do perde-ganha, né? Então eles perdiam a bola no ataque e mantinham o time todo lá na frente, o time todo avançado para tentar abafar o adversário e roubar a bola, para tentar reiniciar a fase ofensiva. Então teve muito perde-ganha durante o primeiro tempo inteiro. E também quando o adversário saía com a bola, seja de um tiro de meta, seja de uma bola recuperada na defesa, enfim, a saída de bola era pressionada pelo outro. Então o Mirassol pressionou muito o Vitória e o Vitória pressionou muito o Mirassol. Assim. Foi até uma mudança de postura de Carille, porque a gente não viu tanto o time nesse jogo contra o Mirassol, a gente não viu o time no bloco baixo que a gente acostumou a ver ali nos 3 primeiros jogos de Carille no Vitória, né? Foi um jogo em que ele manteve uma postura que ele usou lá contra o Sport, por exemplo, na última partida, de usar um bloco médio, né? E alto em alguns momentos para fazer essa pressão. Então o jogo começou realmente com uma trocação muito grande, velho. Em segundos, o Vitória teve uma chance, que foi uma das bolas na trave, numa jogada ensaiada de saída de bola, uma jogada ensaiada de início de jogo, né? Que a bola saiu da marca central, foi para Lucas Arcanjo, ele deu uma bola longa, Lucas Alto deu uma casquinha, depois o Gabriel, que tem um sobrenome impronunciável, o zagueiro do Mirassol, é um sobrenome polonês, é impronunciável, não vou me arriscar não. Ele quase fez um gol contra, porque a bola foi na trave, isso com segundos de jogo. Eu sei que você tá olhando aí, tá procurando o nome do cara. Quero ver se você vai conseguir pronunciar, velho. É um nome bem difícil. Acho que ele é de família polonesa. Acha aí. Não vou querer, não. Vou deixar. Deixa quieto, pô. Melhor deixar quieto. É um nome difícil demais. O próprio narrador do Premiere deu umas arranhadas, assim. Eu acho que ele ensaiou muito antes de falar o nome do cara. Gabriel, alguma coisa. Depois aí disso, né? Isso foi com o segundo jogo. Aí teve o gol do Mirassol com 6 minutos, como a gente está vendo aí no nosso slide. Foi um gol em que Iago Felipe ganhou de Baralhas vacilou na entrada da área. Ele tentou adivinhar onde a bola ia cair
né, de um cruzamento que veio do Mirassol, então ele tentou adivinhar onde a bola ia cair, e aí o Iago ganhou a frente dele, roubou a bola e tocou rasteirinha para Edson Carioca, que estava assim perfeitamente posicionado entre Cáceres e Lucas Alta. A defesa do Vitória estava meio que saindo, o Edson Carioca entrando, né, na área. Então ele recebeu nas costas da defesa, é, exatamente entre Cáceres e Alta. E aí ele finalizou cruzado, um belo chute, aliás, fez 1-0 para o Mirassol com 6 minutos de jogo. E aí logo depois o Vitória teve, logo depois não, né, com 12 minutos, 13 minutos, tá no slide, entre 12 e 13, o Baralhas fez o gol de empate do Vitória, com uma jogada que foi toda construída por ele, por Baralhas. Ele iniciou a jogada pelo meio, abriu para Cáceres na direita, Cáceres cruzou, a bola sobrou para Oswaldo no lado esquerdo da área, né? Porque Ronald tentou dividir pelo alto, mas aí a bola sobrou para Oswaldo do lado esquerdo da área. Ele chutou, Walter fez uma defesaça no rebote, ela saiu da área e Baralhas pegou num chute de longe muito bonito. Então, ele começou e finalizou a jogada do gol do Vitória. E aí continuou a trocação, né? Com 14, o Mirassol teve uma chance no escanteio que foi cobrado por Reinaldo. Aí o Gabriel, o mesmo que eu falei, né? O Gabriel do sobrenome impronunciável, ele cabeceou, o Lucas Arcanjo fez uma defesaça com 14 minutos. Então aí teve chance do Vitória, chance do Mirassol, gol do Vitória, chance do Mirassol. E aí veio o Vitória com 17 minutos, num passe errado do Mirassol, né, na saída de bola. Como eu falei, o Vitória estava pressionando muito a saída de bola do Mirassol. O Kaiser roubou a bola e aí ele avançou até a área. Ele chutou cruzado, ela passou por Walter, só que bateu na trave. Então, foi a segunda bola do Vitória na trave. Então, a gente teve Vitória, Mirassol, Vitória, Mirassol, Vitória, e aí o Mirassol de novo. Ou seja, uma trocação absurda, com 22 minutos. Veio um cruzamento da direita, a bola desviou em Oswaldo, que o pessoal até ficou pedindo mão, mas não foi bem mão. Aliás, foi mão, né? Foi marcado. Depois, né? Foi o juiz marcou, ele deu sequência, mas depois ele marcou a mão de Oswaldo. Ela desviou em Oswaldo fora da área, e aí Negueba sozinho chutou muito fraco. E aí Lucas Arcanjo fez uma defesa tranquila. Então teve essa trocação aí até os 15 minutos até os 30 minutos do primeiro tempo. Os dois times com essa postura muito ofensiva tiveram uma trocação muito grande. E aí nos 15 minutos finais do primeiro tempo, eu achei que os dois times deram uma amenizada, né? O ritmo não dava para ser mantido daquela forma, como acabou sendo o início do primeiro tempo, o ritmo muito acelerado. Os times deram uma amenizada e aí teve um desertozinho de chance. Aí no início do segundo tempo, o Vitória voltou melhor. O Vitória voltou bem melhor do que o Mirassol, mantendo a bola no campo de ataque, conseguindo fazer o perde-ganha funcionar. Então, o Vitória mantinha a bola no campo de ataque. Quando ele perdia, ele já pressionava, já ganhava a bola e conseguia reiniciar o ataque. E aí, o Vitória teve duas chances. A primeira foi, na verdade, não foi nem no perde-ganha do ataque, foi no contra-ataque realmente puxado por Ronald aos 7 minutos, que ele puxou esse contra-ataque, lançou o Oswaldo na esquerda, o Oswaldo cortou para o meio, o Oswaldo estava segurando demais a bola, esperando por Marco Jesus passar pelo lado esquerdo durante o primeiro tempo, e dessa vez ele tomou a decisão mais correta, que foi realmente avançar ele, Oswaldo, e chutar, e aí a bola bateu na trave, no travessão, né? A terceira bola na trave do Vitória. E aí no escanteio, depois dessa jogada de Oswaldo, foi o lance de Lucas Braga, né? Que aí teve escanteio, a bola sobrou para Lucas Braga naquela condição ali. Ele tava, velho, de frente pro gol, chutou muito mal. Walter defendeu, mas acho que teve mérito de Walter ter defendido, porque foi muita queima-roupa, mas 80% desmérito de Lucas Braga realmente, por ter feito um chute miserável. E aí eu acho que depois disso, depois dos 15 minutos iniciais, que eu acho que foi mais do Vitória mesmo, desse segundo tempo, aí que eu tô falando para você, né? Eu acho que o time perdeu aquela força. Kaiser cansou demais, deu para ver que Kaiser caiu muito fisicamente. O próprio Ronald, que fez uma partidaça de Ronald, jogando na de Mateuzinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele caiu também de ritmo, né? De não conseguir mais acelerar a jogada, não conseguia mais puxar em velocidade. Lucas Braga fazendo um jogo muito ruim desde o início, daqui a pouco vai falar sobre isso também. O Vitória caiu muito, e aí chegou o momento, né, de Carille fazer as trocas. E aí eu acho que por não ter grandes opções no banco, por ter opções
que o próprio Carille, eu acho que está repleto de dúvidas, assim, que ele não confia nos jogadores do banco. Ele demorou muito para fazer as trocas. O Vitória só foi fazer a troca depois dos 30 do segundo tempo. Então ele segurou esses jogadores muito cansados. Eu acho que o Mirassol foi fazendo as trocas, né? Entrou o José Aldo que eu falei, entraram outros jogadores que conseguiram, o Alisson, entraram vários jogadores que conseguiram manter o nível do Mirassol de ataque, assim, o volume de jogo do Mirassol. E aí o Mirassol teve duas chances a partir dos 30 minutos do segundo tempo, aos 18, né? Teve um cruzamento que veio da esquerda, e aí Lucas Ramon pegou no segundo pau, e aí Arcanjo fez a segunda grande defesa dele no jogo. Foi um gol que Lucas Ramon, assim, ele teve um mérito, estou muito bem, estou de primeira, mas Lucas Arcanjo teve todo o mérito de defender. E aos 30, eu acho que teve o gol mais perdido do Mirassol no jogo, que foi um cruzamento na área, né, também da esquerda de ataque do Mirassol no caso. José Aldo, que tinha entrado no segundo tempo, como eu falei, agitou de cabeça para o meio, e o Christian, que foi outro que entrou no segundo tempo também, o centroavante, pegou a bola dentro da pequena área e ele se enrolou todo, chutou por cima, perdeu um gol assim muito claro para o Mirassol. Então essas foram as chances do Mirassol nos 30 minutos finais, em que o Mirassol realmente teve muito mais volume, mas eu acho que ainda assim, apesar desse volume final do Mirassol, digamos assim, o Vitória soube conduzir bem o jogo para o final, sabe? Ele conseguiu amarrar direito, fazer as faltas, fazer a cera necessária, segurar a bola quando era necessário, afastar bem as bolas da área quando era necessário. A Vitória soube encerrar bem o jogo, que não vinha acontecendo nas outras partidas sob comando de Carille. E aí deu aquela sensação de que, apesar do Vitória talvez não estar perto do segundo gol nesses 30 minutos finais, pelo menos deu uma segurança de que terminaria no empate, que àquela altura era um bom resultado. Muito bem, Vitor Vilar. Comentários aqui da galera, né? O Caiode Marley, eu acho que ele define bem aqui. Ele fala que o Vitória levou mais perigo nos momentos que foi melhor, né? Porque foi um jogo bem equilibrado, as estatísticas dizem isso, né? Foram 50 posse de bola meio a meio, né? 50-50. Finalizações 15 para o Mirassol, 16 para o Vitória. Finalizações no gol 7-7. Chances claras 3-3, né? Então realmente o que distou é a questão das bolas na trave, né? Que aí o Vitória teve mais. Mas de fato foi um jogo bem equilibrado. O que é uma boa notícia, né? O Vitória com um repertório maior, né, Vitor? A gente viu, sobretudo nos três primeiros jogos, né? Contra a Inter, contra a Botafogo e até mesmo contra a equipe do Bragantino, que o Vitória era muito o time de uma bola ali, tentar achar um gol e se segurar, como pode, né? Nesses últimos dois jogos, tudo bem que sofreu gol nos dois jogos, né? Mas também marcou gol nos dois jogos. Então, é aquilo, também não dá pra se ter tudo, né? Se você melhora a defesa, obviamente você dá mais chances ao adversário ali, né? A contra-atacar, enfim, a ter também chances de gol. Mas pelo menos não vai ser só aquele Vitória Fábio Carille jogando por uma bola, né? Nesse recorte aí de agora 5 jogos, ele já consegue mostrar uma variação um pouco melhor, né? Com certeza, e é isso que eu gostei do jogo de hoje, né? Eu prefiro, sem dúvida nenhuma, que o Vitória jogue, claro, que seja seguro na defesa. Eu acho que isso é o principal, é o começo de tudo. Eu acho que Carille tentou iniciar seu trabalho realmente melhorando a defesa, ajustando a defesa. Mas o Vitória também precisa jogar, assim. O Vitória também precisa arrumar uma forma de jogar, que seja na transição, que seja na pressão, que seja tentando emplacar um pé de ganha, como aconteceu hoje. Mas ele também tem que jogar, não pode ser só o tal do que eu ouço até o pessoal já falando do Carille Ball, que seja aquele jogo só de ficar bundinha próxima ali da sua própria trave, fechar tudo que pode ali, né, duas linhas de quatro e fazer, quem sabe, uma transição, o seu adversário der o espaço. Eu acho que não, por aí o Vitória vai conseguir empatar muitos jogos, provavelmente, na Série A, mas não vai conseguir pontuar para escapar, né? Porque além de não perder, você precisa ganhar jogos também, né? E eu acho que o grande recado positivo do jogo de hoje é esse, né? Porque, como eu falei, a gente veio de 3 jogos de Carille, contra o Inter, contra o Botafogo, contra o Red Bull, em que ele fez
o jogo mais retraído possível, né? Um time bem recuado que estava buscando uma bola no contra-ataque. Contra o Internacional tomou gol no finalzinho, contra o Botafogo conseguiu segurar, levar o 0-0. Contra o Bragantino foi o melhor cenário que eu acho para Carille, que é ele fazer o gol no início e poder jogar nesse Carille Ball, entre aspas, para tentar levar os 3 pontos até o final. Só que sofreu muito, né? É o que eu falei mais de uma vez aqui, como sofreu contra o Bragantino. Contra o Sport veio a mudança de postura, que é esse jogo um pouco mais ofensivo. Mas era o Sport, era o Barradão. Então a gente ficava em dúvida se ele ia conseguir manter isso para o jogo seguinte, e aconteceu contra o Mirassol, um time que estava em alta, volto a falar, o time que estava em alta. Se Carille quisesse, ele poderia jogar, né, fechadinho na transição, usando, digamos assim, um momento do Mirassol como um escudo, né, como uma muleta, dizer, pô, os caras estão embalados, vou jogar recuadinho. Não, a gente viu ele realmente, o que é o lado positivo do jogo, buscando a pressão na saída de bola do Mirassol, tentando realmente atacar, e atacou, né? Volto a dizer assim, foi um jogo equilibrado, mas eu acho que um gol para cada lado, beleza. Agora, só um time teve 3 bolas na trave, que foi o Vitória. E assim, o Lucas Braga perdeu, para mim, o gol mais claro. Porque o gol mais claro do Mirassol, que foi o de. Meu Deus, acabei de falar o nome do cara. De Christian, já no segundo tempo. Ele foi um gol perdido, mas foi um gol, assim, bem difícil, né? A finalização. A de Lucas Braga não, era uma finalização razoavelmente fácil. É uma finalização fácil, cara, pela posição dele, pelo pé de apoio, ok. Então acho que por tudo isso, apesar do jogo ser equilibrado, o Vitória teve as melhores chances, com certeza. Muito bem, vamos ler aqui alguns comentários da galera, né? Antes da gente passar para o campinho. Vamos lá aqui, começando com é, o Alvin tá por aqui, o Antes, o Rugido do Leão também, o Fábio Campos, o meu xará, ele fala que o Vitória jogou bem, quando os reforços estrearem será outro time. Também tá por aqui o Já Joguei em Seu Time OFC, fala Lucas Braga, o anticristo, Satanás da bola, acabou com a esperança do Vitória vencer hoje. Muita gente pegando no pé do Lucas Braga. Não é. Também não é para menos. Carlos Júnior também tá por aqui. Quem também tá por aqui é o Saulo Lessa. Perguntando, cadê Ravel, que disse que terminaríamos com 16 pontos? Clubista. Ravel disse isso? Não é possível que Ravel disse isso. Eu quero imagens, viu, Saulo? Eu me recuso a acreditar que Ravel Pinheiro falou isso. Juliana Lisboa também tá por aqui, fala que Vitória empatou com o Botafogo, venceu o Bragantino, empatou com o Sport e agora é Mirassol. De fato, né, são 4 jogos sem perder. É porque contra o Sport foi aquele empate que parece até mais derrota do que empate, mas na prática são 4 jogos sem perder. E assim, o Mirassol só tem 2 derrotas, né, no Brasileirão, para Bragantino e Cruzeiro fora de casa, né? Então era um jogo difícil de fato, né? Um time que tá invicto como mandante. O Mirassol perdeu a mesma quantidade de jogos que Cruzeiro e Flamengo, por exemplo, né, que são os líderes. Perdeu menos que o Palmeiras, né, que é o terceiro colocado. Então é um time difícil e o Vitória, né, se tivesse uma pontaria um pouco melhor, sairia com os 3 pontos lá do Maião em Mirassol. Quem também está por aqui é o Jefferson Gegeu. Ele fala: 3 bolas na trave, Lucas Bagre perdendo o gol. É isso, o resumo é esse, né? O É. Antônio Eduardo Feitosa, o Carilismo tá um. Também por aqui, deixa eu ver aqui. O Alvin também tá por aqui, falando que o planejamento do Mirassol saiu na frente. Só um detalhe, tá, Fábio? Você falou do Mirassol, né, que só perdeu 2 partidas, né? E também tem um dos melhores ataques da competição, né? O Mirassol começou essa rodada Isso. com o terceiro melhor ataque da Série A, atrás só de Flamengo e de Cruzeiro. Então, assim, mostra o poderio, assim, as grandes surpresas da Série A, que é o Mirassol. E o fato também do Vitória ter saído só tomado um gol aí, né? Eu acho que fala muito, assim, pelo desempenho do Vitória, que foi bom hoje. Inclusive, fazendo um gol nesse Mirassol também e saindo com empate, né? De fato, só para também comentar o que a Juliana falou, de fato, assim, são 3 jogos, né? São 4 jogos sem perder, na verdade. Mas, cara, o jogo do esporte tirou muito.
muito, tirou muito, digamos assim, um brilho dessa sequência, né? Era para ter 4 jogos realmente sem você perder, mas com 2 vitórias, né? Que seria do Bragantino e do Sport. Boa. Vamos pro campinho? Vamos analisar individualmente os jogadores do Vitória, começando com o Arcanjo, que fez algumas Cara, defesas importantes. é. Só para comentar rapidamente a escalação, né? O Vitória hoje não teve Mateuzinho. Mateuzinho, ele tá lesionado, teve um problema durante a semana, não viajou para Mirassol e a gente não sabe quando é que ele vai voltar. Também não teve Eric, que tomou um cartão amarelo no último jogo, ao comemorar o gol, né? Tirou a camisa e tomou o cartão amarelo, tá suspenso. Então o Vitória ficou com opções muito limitadas para escalar, né? Eu acho que essa escalação mostra como o Vitória hoje tem um elenco extremamente cobertor curto, porque ficou sem Mateuzinho, como o Rubem Rodrigues tá sem a condição de jogar muito tempo, ele está ainda, né, em processo ainda de evolução física e só pode jogar pouco tempo, então Carille colocou o Ronald para jogar como o meia no lugar de Mateuzinho. E aí, a entrada de Ronald não é o problema com o meia, porque ele jogou muito bem. A gente já sabia que ele poderia jogar muito bem. O problema é que quando o Ronald vai para essa posição, quem tem que jogar é o William Oliveira, PP ou Ricardo Hiller, do lado de Baralhas. E nenhum dos três está bem. Então, é um cobertor curto por aí. E aí, Carille fez uma alteração de lado de Lucas Braga, né? Lucas Braga estava jogando até então pelo lado esquerdo. Hoje ele jogou com ponta direita. Eu acho que numa tentativa, talvez, ali de você tentar recuperar o rendimento de Braga, e foi muito ruim, né? Oswaldo teve que jogar na ponta esquerda. Hoje, Oswaldo realmente é o melhor ponto esquerdo que o Vitória tem, mas assim, não dá para jogar um jogo inteiro, tá mais do que claro isso. Então é muito cobertor curto, né? Sem falar o lateral esquerdo, Maicon Jesus. É, assim, eu acho que a escalação de hoje, né, mostra que 2 desfalques fazem o cobertor do Vitória ficar assim muito vulnerável no elenco do Vitória para montar uma equipe. Então, falando de Lucas Arcanjo, cara, 2 defesas importantíssimas, como eu já descrevi. Então, sem dúvida nenhuma, no primeiro tempo, no segundo, então, sem dúvida nenhuma, ele jogou muito bem. Eu vou colocar ele como jogou muito bem, porque foi fundamental, né? O Vitória teve mais chances no jogo, mas as que o Mirassol teve, né? O Mirassol também teve. Lucas foi fundamental para manter o 1-1. Muito bem. Boa. Vamos para a dupla de zaga, né? Alter e Zé Marcos. Cara, hoje eu vou colocar eles como bem, os dois como verde musgo. Achei que achei que o gol que o Vitória tomou, o gol do Mirassol logo no começo, eu achei que a defesa poderia ter feito uma participação melhor naquele lance, né? Porque ela saiu muito, ficou esperando o desenrolar da jogada, digamos assim, e aí Edson Carioca entrou entre Cáceres e Alta. Mas era um lance muito difícil, né? Foi um lance muito rápido, porque Iago Felipe roubou a bola de Baralhas e aí já estava de frente para fazer o passe, então é um lance muito difícil realmente. E depois a defesa acabou indo bem, assim. Eu acho que segue um problema do Vitória, a bola aérea. A bola aérea do Vitória segue sendo um grande problema. Um grande problema. O Vitória quase tomou um gol e mais uma cobrança de escanteio que o Gabriel cabeceou e Lucas Arcanjo, uma das defesas do Lucas Arcanjo foi na bola aérea. Teve os 2 lances do segundo tempo, foram de bolas aéreas, né? Porque os cruzamentos vieram da esquerda para a direita do ataque do Mirassol. E teve alguém ajeitando, né? Seja o Lucas Ramon, seja o José Aldo, para alguém no meio completar e os dois perderam, né? Então, assim, a bola aérea segue sendo um problema, mas fora isso, a zaga foi bem. Eu acho que Lucas Alta e Zé Marcos tiveram um papel bom, inclusive na saída de bola, porque como o Mirassol pressionava o tempo todo, eram muito exigidos ali na saída de bola, e eles foram muito bem. O Vitória conseguiu escapar várias e várias e várias vezes da pressão por conta de Zé Marcos e Lucas Alta, que estavam muito bem nesse quesito também. Então eu vou colocar bem, em vez de música. Bom, boa. E dupla de laterais, né? O experiente Cáceres contra e o jovem ali do outro lado, o Maicon Jesus.
Cara, Cáceres hoje foi muito bem. Verde Paulo Sérgio para ele. É preciso reconhecer que, cara, no primeiro tempo, o Vitória, isso vai direcionar muito esse meu comentário. No primeiro tempo, o Vitória, quando o Vitória criou mais chances, né, teve aquela trocação, o Vitória chegou basicamente pelo lado direito. O lado direito do Vitória foi o que mais funcionou, enquanto o lado esquerdo ficou devendo demais. A Vitória teve poucos ataques pelo lado esquerdo. Grande parte do sucesso do lado direito do Vitória foi por causa da atuação de Cáceres. A gente pede muito que Cáceres tenha uma participação melhor no ataque, que ele chegue mais ao ataque, que ele se apresente mais como opção, sobretudo indo para a linha de fundo. E foi exatamente isso que ele fez no jogo de hoje, várias e várias e várias vezes. E o gol do Vitória saiu de um cruzamento dele, né? Como eu falei, ele recebeu de Baralhas, foi até a linha de fundo e cruzou. Então, assim, a participação no gol, o fato dele ter sido uma grande válvula de ataque do Vitória pelo lado direito, fez Cáceres ser muito bem hoje. Não vai ter a mesma avaliação para Maicon Jesus. Para mim, Maicon Jesus foi mal, laranja para ele, porque o lado esquerdo do Vitória já tinha Oswaldo, que não tem aquele ímpeto aquele desempenho ofensivo, né? De buscar a linha de fundo num drible, numa velocidade, numa arrancada dele, de Oswaldo. Então, durante o primeiro tempo, o Oswaldo segurava muito a bola, retinha a bola, né? Porque ele tem essa capacidade, tem técnica para reter essa bola, e esperava a passagem de Maicon Jesus. E aí, Maicon Jesus ou não passava, ou quando passava, Oswaldo acionava ele, e ele errava passe, errava cruzamento. E na defesa também, mais uma vez, muito vulnerável. Não é culpa de Michael Jesus, eu acho que ele não devia nem estar aí. Vitória, como eu falei, é um cobertor muito curto, porque está jogando com o mesmo menino 5 jogos seguidos, não tem outro lateral para escalar. É uma loucura o que está acontecendo no Vitória. O Vitória não tem nem sinal de contratar um lateral esquerdo ainda, porque o Sepúlveda a gente não sabe mais se vem ou não vem. Então, assim, é, é complicadíssimo. Essa é a posição, a prioridade número um do Vitória para o reforço é o lateral esquerdo. Então, mal para ele. Não dá pra testar o Claudinho do outro lado, não, Vitor? É, poderia, poderia. Mas. Carilli até agora não conseguiu isso, né? Eu acho que poderia Porque o testar de Claudinho também repente não tá botar jogando nem no Cáceres, lado né? dele, né? Que é o direito. É. Também. Eu acho Tanto que que seria ninguém o pede caso de mais o botar Claudinho, né? O Cáceres lá. Cáceres agora. É, o Cáceres já É, jogou, né? Pelo lado esquerdo, teria. Mas aí isso, talvez você perdesse os dois lados, né? exato. Você nem teria E tem outro um. detalhe também, o Zé Marcos também pode jogar lateral esquerdo, né? Só que aí você veja como o cobertor é É, muito curto, porque você pode botar o Zé Marcos como lateral esquerdo, só que você vai perder uma dupla de zaga que tá encaixada, entendeu? Então é complicado, velho, complicado. E aí você eu bota vou. Cáceres lá, você perde o lado direito, que Cáceres não está entregando nenhuma nota 5, ele está entregando sempre ali o 6 dele, o 7 dele, entendeu? Não é nenhuma nota 2, na verdade, é o 5, 6, 7. É o garantido, né? Muito bem. Vamos partir pro meio de campo, né? Vamos. Baralhas, autor do gol, e William Oliveira. O Baralhas, ele falhou no gol, como eu falei, né? Ele esperou demais a trajetória da bola, falhou, perdeu para Iago Felipe, então ele falhou no lance do gol, depois ele se recuperou muito, porque ele fez a jogada inteira do gol do Vitória. Ele iniciou, como eu falei, acionando Cáceres, depois chutando de fora da área e fez o gol. E depois, no restante do jogo, ele foi fundamental. Fundamental na marcação, na saída de bola, nas construções ofensivas. Então, muito bem para Baralhas, Verde Paulo Sérgio. E o William Oliveira, apesar de muito torcedor pegar no pé dele e tudo mais, eu também não gosto dele como titular, acho que não deve ser titular. É uma posição que precisa reforçar urgentemente para, caso de Ronald não estar disponível, alguém jogar no lugar de Ronald que não seja o William Oliveira nem Ricardo Hiller. Mas hoje ele fez uma partida razoável. Vou botar amarelo para ele, porque ele errou passe, aquela coisa de sempre, mas defensivamente ele cobriu muito Baralhas, ele cobriu o lado esquerdo muito bem. Então, assim, defensivamente ele foi ok. E Ronald, vou adiantando aqui, cara, melhor em campo. Muito bem o senhor Ronald. Melhor em campo, já vou logo dizendo, muito bem, em vez de Paulo Sérgio. Ele, inclusive, já trazendo um comentário que todo mundo da torcida está falando agora. Cara, Ronald, hoje, por essa atuação,
Se o Vitória conseguir encontrar um outro volante, a gente não sabe quanto tempo o Matheusinho vai ficar de fora. Então, se o Vitória não achar um outro volante, tá aí um titular, assim, talvez até para quando o Mateuzinho estiver disponível, porque Ronald hoje fez um papel que Mateuzinho não faz há muito tempo no Vitória. Lembrou muito o Mateuzinho do ano passado, do ano retrasado, que o Ronald construiu de jogada para o Vitória foi brincadeira. Ele cobriu o Lucas Braga foi nada pro lado direito, ele cobria o Lucas Braga, ele aparecia na ponta direita para poder criar jogadas. No início no primeiro tempo, Cáceres e Ronald caindo por ali foi o que mais funcionou no Vitória. Então o Ronald fez uma partidaça e o Vitória caiu muito no segundo tempo depois que ele cansou e teve que ser substituído. Mas ele já foi substituído inclusive bem no final. Ele Uhum. cansou, a verdade é essa, e o Vitória caiu por consequência. O Carpini já tinha testado o Ronald aí nessa posição, Vitor? Ou foi uma Testou, velho, descoberta aí testou. do Não, Carille? testou. Não, testou Descoberta não, sim, porque ele é testou o meia Ronald. também, né? Mas eu não lembro de É, tantos jogos assim, né? não, eu acho que ele não usou tanto, não. Acho não, ele não usou tanto, mas ele já testou sim, já testou Ronald nessa Uhum. posição. Mas assim, não teve tanta consistência quanto o jogo de hoje, né? Muito bem. Vamos pro ataque, né? O Lucas Braga aí com a vermelho, né? Depois daqui. Vermelho. Mas Não tem, fora o assim, não lance, tem. ele tava bem no jogo? Não. Primeiro tempo, o que Lucas Braga conseguiu fazer de bom foi chamar um pouco da marcação, porque ele era o ponta direito, então ele chamava, atraía a marcação, né, dos volantes do Mirassol, do lateral esquerdo do Mirassol, e isso fazia com que Cáceres e Ronald, que estava caindo por ali, tivessem mais espaço para poder progredir para aquele lado, para poder criar. E isso o Lucas Braga fez, assim. A- Outras jogadas também que ele fez, ele pegava a bola e partia na diagonal e aí sofreu falta de alguns jogadores do Mirassol que poderiam render um cartão amarelo, não renderam. Então, assim, ele tentou alguma coisa, mas ele errou demais. Errou demais no primeiro tempo. Ele foi uma peça bem nula no primeiro tempo. Atrapalhou o Vitória no primeiro tempo. E aí, para coroar a partida dele, no segundo tempo, ele perdeu o gol. Então, assim, ele já não vinha bem no primeiro tempo. Eu acho que era uma substituição óbvia no intervalo, o Lucas Braga. E Carille insistiu no segundo tempo com o Lucas Braga, né? Muito bem. Também não tinha muita opção, né? Para Não tinha opção, agora sim, os velho. desfalques, né? Mas, velho, assim, no segundo tempo ele colocou Claudinho nessa posição. E é Sim. uma coisa que, para mim, já devia estar acontecendo há um bom tempo no Vitória. Assim. Na falta de um ponta direito, ainda não chegou no time, tem que botar Claudinho por ali, cara. Porque, assim, Claudinho, como lateral direito, ele não foi bem, realmente. E Cáceres é muito mais regular. Mas não é que Claudinho seja um jogador inútil pro Vitória, entendeu? Ele pode ser útil pro Vitória ainda. Eu acho que ele, nesse deserto que tá tendo da ponta direita, ele pode ser utilizado por ali, sim. No dia que Eric não estiver disponível, ou até com Eric disponível, mas que o Vitória tente jogar mais, até na transição e tudo mais, eu acho que Claudinho pode ser uma opção por ali, sim. Então ele fez essa alteração, era uma alteração que ele podia ter feito no intervalo, porque Lucas Braga já não vinha bem no primeiro tempo e poderia ter saído no intervalo para a entrada de Claudinho. Acho que é um teste que ele tem que fazer a entrada de Claudinho nessa ponta direita enquanto não chegar um reforço, na minha visão, né? Vamos lá. E Continuando aí, com o Oswaldo, né? De, é, de esquecido, né? De quase aposentadoria para um jogador bem útil, né? Nesse momento. O Oswaldo é jogador de bola, né, velho? Assim, nesse deserto também que tá a ponta esquerda do Vitória, é porque a lateral esquerda, ela virou uma emergência após a lesão de Jamerson, né? E hoje ela é a prioridade número um do Vitória. Mas se tivesse ainda Jamerson jogando, teria que ter, a posição número um seria pontas, né? Dos dois lados. Porque é o deserto do Vitória hoje, são os extremos, são os pontas. Então, nesse deserto que está do Vitória, dessas duas posições, Oswaldo é o cara que a Fred até citou outro dia, né? Falou assim, pô, é um absurdo o Oswaldo tá jogando. Eu concordo, né?
Porque o Oswaldo não é para estar jogando como titular, você ter expectativa. É uma substituição certa, porque ele vai cair no segundo tempo fisicamente, não tem jeito. Como aconteceu mais uma vez. Mas nesse deserto é ele, velho. Porque ele é jogador de bola. Aquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, assim, é isso, velho. Você não tem esse ditado tosco aí, mas é verdade. É o que aplica ao Oswaldo mesmo. É um jogador de bola, é um cara que tem noção, que consegue segurar no momento certo, que sabe cortar pra dentro no momento certo, que sabe chutar a gol. Acertou a trave, o travessão no chutaço dele. Então, mas assim, hoje o jogo dele foi bem razoável. Não foi um jogo bom. Foi razoável, o que já é melhor do que o Lucas Braga, já é melhor do que muitos que estão atuando por ali. Vou colocar como razoável. E Kaiser? Kaiser foi bem hoje. Eu vou colocar ele como bem. Achei que ele foi um. No primeiro tempo, ele teve a oportunidade da bola na trave, ele brigou muito na frente, se movimentou, deu opção de passe, deu opção de cruzamento. Mais uma grande partida de Kaiser. Não foi tão bem quanto do Sport, que do Sport eu acho que ele foi um dos melhores em campo contra o Sport. Mas hoje ele manteve assim um nível alto de atuação também. Bom, agora os jogadores que entraram, né? A gente já avaliou. Não, nenhum reserva ainda, né? Então Não, vamos lá. é, vamos PP, que nessa. foi muito criticado, né? O Ruben É. entrou ali mais no finzinho. Tivemos Renzo Lopes, o Felipe Cardoso, que finalmente, né? Tendo chances aí nos últimos jogos. E também o Claudinho ali no lugar do Lucas Braga. Alguém foi bem aí desse quinteto? Cara, veja só. Primeiro, né? O Carille entrou, fez as mudanças a partir dos 30 minutos, 32 minutos, ele começou a mudar. Então a galera já entrou num nível assim muito final do jogo, no momento em que o Mirassol estava com mais domínio, que o Vitória estava tentando levar a partida até o final. Então foi um momento em que os jogadores do Vitória não tiveram sequer a oportunidade de tocar a bola no ataque. Assim, eles tiveram poucas oportunidades de fato tocar na bola e construir alguma coisa. Veja que são alterações do campo ofensivo, né? São meias, atacantes, todo mundo da frente ali ele trocou. Então, esse jogador já não estava mais com condição de tocar na bola, de criar alguma coisa. Então, por exemplo, o Ruben, que entrou já no finalzinho do jogo, é sem nota, sem rendimento para ele. O Renzo Lopes também, sem rendimento, porque praticamente não tocou na bola, teve poucas ações no time, né, no jogo. E os demais, cara, que atuaram um tempinho maior, talvez, também eu vou colocar um razoável para todo mundo, porque a gente não conseguiu de fato ver nada deles em campo, assim, sabe? Tipo, não dá nem para dizer que eles tiveram participação na partida, porque eles entraram muito no final, o cara demorou de trocar. E quando eles entraram, o jogo já estava caminhando para aquele final em que os homens da frente não tocariam fatalmente na bola. Muito bem. Então temos aí todo mundo avaliado, né? Dos jogadores que entraram em campo. O Ronald foi eleito o melhor em campo. E o professor Fábio Carilli. Eu vou botar a Caí como verde mudo. Achei que ele, por tudo que eu já falei, né, foi bem hoje, né? Montou o time com o que dava, conseguiu manter a ofensividade e finalizou bem o jogo de hoje, né? Muito bem. Então, avaliação positiva para o Carilli. Então, fechado aí a análise do Vitória, que vai descansar, né, Vitor Vilar? Vai ter uma semana cheia aí, não tá na Copa do Brasil, né? Inclusive Primeira caiu para o semana cheia Náutico, de né? De, Carilli, de né? Alto Zildo que chega aí. É uma semana importante aí para o Carilli trabalhar aí esse elenco. Primeira semana cheia de Carilli para trabalhar. Vamos ver aí, né? Preparar o jogo. Carilli vai ter bastante tempo para preparar o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras joga no meio da semana, inclusive. E ele vai poder preparar o jogo contra o Palmeiras. Vamos ver, né? Para o Vitória terminar o primeiro turno, vai ter que enfrentar Palmeiras e São Paulo, dois jogos dificílimos. Então, vamos ver o que acontece. Mas pode ser um Palmeiras poupando, né? Vai estar entre os jogos aí contra o Corinthians, né? Na Copa do Brasil. Então, pode ser uma oportunidade Exato. boa aí para o Vitória pontuar. É isso, Vitor. Vai sabadar agora. Amém. Vamos nessa.